aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Capítulo 24 do livro de Salmos é o texto que nós vamos estudar hoje à noite, hoje pela manhã, que entre o Rei da Glória é o nosso tema. Mas deixa eu apenas trazer algumas informações, porque eu julgo importante, nesse momento, talvez você está começando na caminhada cristã, ou mesmo já é alguém que tem uma caminhada com Cristo, mas não tem essas informações que você não tem obrigação de ter, tá bom? Muitas pessoas me perguntam qual é a melhor tradução da Bíblia para se usar. Porque ocorre que o pastor usa uma tradução, às vezes você usa uma outra, enfim, existem inúmeras traduções bíblicas e muito boas, e nós temos no nosso meio, certamente, se eu pedisse aqui para levantar quais são as traduções que nós temos aqui, nós teríamos pelo menos uma dezena de traduções diferentes. E a pergunta sempre é a mesma: pastor, qual que é a melhor tradução? Qual que é a melhor Bíblia que eu devo usar? Não é? Então, rapidamente, eu não vou aqui dar uma aula, quem sabe em algum tempo, em algum dia a gente possa dar uma aula, mas só para os irmãos entenderem, e aí quando vocês verem eu lendo o texto aqui, eu vou estar fazendo uso dessa tradução que eu faço referência nesse momento. As traduções, elas são feitas a partir de dois textos majoritários lá do original, e eu não vou gastar tempo nisso, tá bom? Então a maioria das traduções são feitas desta maneira. E existe uma metodologia para fazer uma tradução bíblica, especialmente trazendo para a nossa língua mãe, para que é o português. Duas modalidades. Uma modalidade é chamada formal, ou equivalência formal. Aqueles que fazem uso dessa modalidade ou dessa metodologia, vai lá para o texto original e faz uma equivalência formal, ou buscando a forma da literatura. Então busca os textos no original e traz quase que literalmente esses textos, claro, respeitando a dinâmica da língua que está recebendo a sua tradução e etc. Então existe essa modalidade. E a segunda modalidade é uma modalidade chamada dinâmica. Essa modalidade é quando os tradutores vão lá no texto original, também uma dessas duas fontes, pegam esse conteúdo, só que eles já fazem um dinamismo, isto é, eles fazem uma espécie de interpretação do texto, não traz o texto literal, interpretação do texto, para que o leitor aqui da língua que está recebendo a tradução tenha um melhor entendimento do texto propriamente dito, tá bom? Então essas duas metodologias, só para ficar simples, depois a gente pode ter uma aula só sobre isso, que vai pelo menos uma hora para explicar. Mas veja só, e dito isso, nós temos algumas traduções que são de equivalência formal. Dentre elas estão algumas que eu gosto e que é a que eu uso, que é a ARA, você deve ter aí, que é a Almeida, Revista e Atualizada, que é uma das traduções da minha predileção. Essa é a equivalência formal. E hoje tem a NAA, que é uma outra tradução, que é a Nova Almeida Atualizada, que é maravilhosa, busca o texto original, traz para o nosso contexto e dá uma atualizada na nossa língua. O problema da ARA, que é a que eu gosto, é que alguns termos ainda são termos do português erudito, do português antigo. A NAA já faz uma atualização que é maravilhosa, você pode usar essa tradução também. A de equivalência dinâmica, então, são NVI, talvez você tenha aí uma, que é muito boa para se ler, para poder se dinamizar. Nós temos também a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma tradução de maneira dinâmica. A Bíblia, a mensagem, não é bem uma tradução, é uma paráfrase, mas ele busca do conteúdo dessas duas fontes que eu falei. Uma dessas duas fontes que eu falei que também é boa, só não é boa para pregar, assim como não é boa para usar para pregação na linguagem de hoje, tá ok? Então nós temos essas duas possibilidades. A que eu uso, a que eu gosto é a ARA. Por quê? Porque a ARA é aquela Bíblia, sabe aquela Bíblia da paixão, daquele afeto inicial? Quando eu me converti ao Senhor Jesus, lá nos tempos idos, era a tradução que estava fresquinha, a segunda edição estava fresquinha. Em 1993 foi feita a segunda edição da ARA, então ela estava fresquinha e eu aprendi todos os conteúdos. Aliás, aqui vai uma dica para você. 80% do que eu sei de Bíblia e de conteúdo cristão, eu aprendi na escola bíblica dominical. 80% sem medo de errar. Os outros 20% eu aprendi conhecimento livresco, indo para a academia, indo para a faculdade e etc. Mas 80% foi na escola bíblica dominical. E ali eu aprendi a memorizar a Bíblia, trazer a palavra do Senhor para o meu coração e etc. E a tradução que estava naquele contexto era a ARA. Por isso eu tenho dificuldade de me desvencilhar dela, tá bom? Mas você pode fazer muito bem uso da NAA, que é uma tradução nova de 2017. Você pode fazer uso da NVI. Tranquilo. A única diferença é que às vezes eu vou citar um texto aqui que na sua Bíblia vai estar uma palavrinha diferente, um conteúdo diferente e assim por diante. Ok? Então, para responder para todo mundo, porque muitas pessoas me fazem a pergunta: pastor, qual que é a melhor tradução? Eu não estou falando de Bíblia de estudo, tá? Estou falando de tradução da Bíblia. Então, você pode ter uma tradução X com uma Bíblia de estudo outra. Então, as melhores traduções são essas e eu gosto da ARA. Dito isto,
Vamos para o Salmo 24. Salmo 24 é composto, na verdade ele está conectado, é uma tríade de salmos. O rei Davi, que é o compositor, ou que é o feitor, o escritor, o amanuense, aquele que usou a pena, ou que foi usado pela pena de Deus para escrever esse texto, ele começa no Salmo 22. O Salmo 22 é o Salmo da cruz, é o Salmo, depois você leia em casa, é o Salmo que mostra o Messias indo para a cruz. É interessante que nesse primeiro salmo nós temos toda a caminhada do Messias, todo o sofrimento crístico, o Messias sendo traído, o Messias sendo vilipendiado, o Messias indo para a cruz. Salmo 22. O Salmo 23 nós temos o bom pastor, o Messias sendo o bom pastor e ao mesmo tempo sendo a ovelha que é conduzida pelo pastor supremo. E no Salmo 23 então, que é o salmo mais conhecido do ocidente da terra, nós vemos o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso Jesus vai dizer lá em João capítulo 10 em diante, dizendo que ele é o bom pastor e dá a sua própria vida pelas ovelhas. E aí nós chegamos no capítulo 24 do livro de Salmos, do Salmo, que é essa composição dessa tríade, e agora nós vamos ver o Messias sendo o rei portentoso, o rei de toda a glória, o rei do universo, o rei que deve e que deveria receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque ele expressa a bondade, a misericórdia, e porque também nós que somos usufrutuários dessa bondade e misericórdia, deveríamos remeter a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Salmo 24 está dividido em 3 tomos. O versículo 1 e o versículo 2 está falando do poderio, do governo, da majestade desse rei. Do versículo 3 ao versículo 6 está dizendo daquilo que é a exigência desse rei para um relacionamento com os seus súditos. A exigência desse rei para um relacionamento íntimo e verdadeiro com os seus súditos, que somos eu e você, somos o povo de Deus. Do versículo 7 ao versículo 10, nós temos esse rei portentoso entrando de maneira majestosa. E aqui não é a mesma entrada que nós temos no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias, o Messias entrando com o jumentinho na cidade. Não. Essa entrada aqui é a entrada gloriosa depois de passar pela cruz, depois de ressurgir e entrando no seu reino celestial, nos páramos celestiais, e toda a honra, toda a glória do universo sendo emitida, desferida e direcionada ao Rei da Glória. Então, visto a arquitetura do texto, vale a pena nós lermos o texto para entendermos o que tem aí. E aí o texto começa na Ara dizendo: ao Senhor pertencem a terra e a sua plenitude. Eu gosto da palavra plenitude, embora na sua tradução pode estar o seu conteúdo, ou o que nela contém, porque a palavra plenitude aqui, só para entendimento ainda, a palavra plenitude significa algo que chegou até o fim, chegou até o clímax. Então, do Senhor é a plenitude da terra. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele, ou todos os que nele habitam. Então não existe nada fora do poderio, fora do pertencimento, fora das mãos do Senhor. E o verso 2 ele diz por quê? Porque ele fundou-a sobre os mares e a estabeleceu, a terra, sobre as correntes. Talvez na sua tradução esteja sobre as correntes das águas, ou sobre os rios. Então os primeiros 2 versículos, como eu fiz referência, nós temos essa inferência. Agora no versículo 3 começa a exigência, e depois nós voltamos para analisar. Qual é a exigência? A pergunta de Davi é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá ou quem habitará no seu santo lugar? Responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não deixa a sua alma ser levada à falsidade e nem jura de maneira inadequada, ou talvez na sua tradução, de maneira a causar danos. E aí ele vai continuar e traz algo para nós importantíssimo. À medida que você tem um relacionamento dessa categoria, que não jura de maneira danosa, que não jura de maneira, ou jura aqui, depois a gente vai entender o que usar as suas palavras para poder causar ônus para outras pessoas. Aí o versículo a seguir diz: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam.
a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. O Deus de Jacó na Bíblia refere-se ao Deus da aliança. Aí entra o verso 7, que diz: levantai, ó portas, as suas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Esses três últimos versículos eu sou apaixonado, porque mostra, e eu fico tentando ver a imagem, quando eu vou citando para os irmãos, é como se eu pudesse sentir as imagens do Rei da Glória entrando. E daqui a pouco, quando analisarmos os últimos versículos, nós vamos ver essa imagem lá em Apocalipse, para você tentar ter a inferência do que estava acontecendo nas esferas celestiais, nos mundos, além do espaço intersticial dessa matéria que nós conseguimos visualizar aqui. Mas veja, voltando para os 2 primeiros versículos, é importante nós entendermos a dimensão do que Davi está dizendo aqui. A grandeza do que é isso que Davi está dizendo nos 2 primeiros versículos. Só para nível de comparação, para que nós tenhamos um entendimento aqui, rapidinho, só para você entender. Tá? A velocidade da luz é uma medida que é feita para medir distâncias espaciais, distâncias que nós não poderíamos medir, por exemplo, em quilômetros. Tá? A velocidade da luz é medida por 300 mil quilômetros por segundo. Não é por minuto, é por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Na verdade, 299 mil e alguma coisa, mas 300 mil quilômetros por segundo. Os matemáticos aí fazem as contas rapidinho para você ver. 1 minuto, qual seria a velocidade da luz? 1 hora, qual seria a velocidade da luz? Para ter-se uma ideia de o quão rápido é isso, na velocidade da luz, daqui até o Sol, são mais ou menos 8 minutos. Se você pudesse pegar um foguete e ir para o Sol, na velocidade da luz, você chegaria lá no Sol em 8 minutos. Essa é a velocidade da luz, é algo assim extraordinário. Então veja só, se você pudesse pegar esse mesmo foguete, 300 km por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, o Newton não consegue, na motinha dele lá ou na BMW, no máximo 230 quilômetros por hora. Lá é por segundo. Se você pudesse pegar esse foguete e buscasse a estrela mais próxima aqui do nosso sistema solar, depois do Sol, naturalmente, que é, por acaso, uma estrela chamada Próxima, você demoraria 4 anos, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, 4 anos e 4 meses para chegar nessa estrela. Para você ter uma ideia da dimensão do que nós estamos falando ainda do sistema solar, da nossa galáxia, a Via do Leite, a Via Láctea. Só para você ter uma noção dessa dimensão. Se você pudesse sair de um ponto, atravessar o vácuo e chegar na próxima galáxia, que é a mais próxima de nós, a Andrômeda, nós levaríamos em torno de 2.530.000 anos-luz. Lembra agora, não é nem segundo, não é nem minuto, não é nem hora, agora é anos-luz para chegar na próxima galáxia, que é a galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima. Então você sairia do vácuo, chegaria lá nessa outra galáxia, demoraria isso. Tá? O diâmetro do universo, que na verdade esses cálculos aqui eu fico pensando como que os cientistas chegam lá. Isso é cálculo de cientista. Mas o diâmetro do universo, de uma ponta a outra, é equivalente a 90 bilhões de anos-luz. Mas como o universo se expande, então a gente nunca vai chegar no final. Tá? 90 bilhões de anos-luz. É sobre esse pertencimento, não é só esse planetinha, sobre esse pertencimento que o rei Davi está dizendo que o nosso Deus é o soberano. E quando você lê Isaías capítulo 40, versículo 12, por exemplo, ele vai dizer que esse universo, que leva 90 bilhões de anos-luz para você chegar de um ponto do outro, que é impossível chegar, o universo é finito, só Deus é infinito, mas ele está em expansão, ele sempre vai continuar expandindo. Então veja só, sabe o que Isaías 40, 12 diz? Que Deus palmeia, ele mede esse universo de 90 bilhões de anos-luz com palmos. E ele faz assim, ó, 1, 2, 3, só deu 2.
Esse último palmo aqui é para a expansão de mais os 90 bilhões de anos-luz que o universo possa ter. O palmo de Deus, 1, 2, no terceiro já acabou o universo. Dizem os estudiosos que no planeta Terra nós temos 1 octilhão de litros de água no nosso planeta. Sabe como Deus pega todas as águas que existem nos mares, nos oceanos, nos rios, etc., na concha da sua mão? O maior monte, ou pelo menos, salvo o melhor juízo, é o maior monte, o Monte Fuji lá no Japão, ele tem em torno de 30 bilhões de metros cúbicos de rocha vulcânica. Para tirar esse monte de um lado para o outro, seria equivalente durante 1000 dias, 10.000 caminhões fazendo o trabalho ininterruptamente, para tirar de um lado e ir para o outro. Sabe como que Deus faz? Ele pega o Monte Fuji, assim, com a pincinha, e ele pega, a Márcia sabe bem disso aqui, aquela balança de precisão que ela usa para fazer aqueles bolos maravilhosos, que ela tem que colocar lá o granulado, bem levinho, porque não pode passar. Deus pega lá com a lupa, porque ele tem que olhar com a lupa, claro que aqui é um antropomorfismo, né? Pega com a lupa, coloca o Monte Fuji na balança da Márcia, e não deu nem o peso do granulado para Deus. Então agora, voltando aqui, você consegue entender qual é a dimensão do Deus que Davi está falando? O nosso Deus é superno. Ele pegou os montes, os outeiros, tudo, as ilhas, os ilhéus, e colocou numa balança e não deu peso. É a esse que pertence à terra, à sua plenitude, mas não só as coisas materiais, mas as imateriais. Ele é o Deus de toda a glória. Ele é um ser que é incomensurável, nós não conseguimos mensurar com a nossa cabeça finita. Aliás, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, versículo 34, quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu conselho a ele? Quem antes deu para depois receber? Ele é o Senhor de todas as coisas. O nosso Deus, meus irmãos, dito aqui, é o Deus que possui tudo. E aí agora, entra numa coisa que é íntima e particular. Ele possui a mim e a você. Que num certo sentido, eu digo aqui num certo sentido, porque não é para você se achar muito, num certo sentido somos a coroa da sua criação. No sexto dia, quando ele está criando a terra, no capítulo 1 de Gênesis, o que ocorre é que no sexto dia, quando ele chega na obra-prima, no homem, ele diz, é muito bom, muito bom. Eu e você somos pertencentes a esse Deus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele habita. Não há nada, não há um nanomilímetro no universo que não seja de propriedade de Deus. E aí aqui cabe uma pergunta aplicativa para os 2 primeiros versículos. Sabendo disso, será que não seria o caso de você avaliar bem o que você faz com a sua vida, já que a sua vida não é sua, é dele? Sabendo disso, será que não seria o caso de você avaliar o que você compra com o recurso que você tem, que não é seu, é de Deus? Sabendo disso, será que não seria o caso de você avaliar bem o relacionamento que você tem, porque não é seu, é de Deus? Será que não seria o caso de você avaliar bem o que você faz com a sua inteligência, com a sua intelecção, porque não é sua, é de Deus? Será que não seria o caso de olharmos agora para uma realidade mais superlativa e ver que o que temos não é nosso, é de Deus, e somos mordomos? Na verdade, nós somos inquilinos, aqui usando de uma maneira muito fugaz, porque vai passar. Somos inquilinos. Eu costumo dizer em velórios que, quando nós estamos olhando ali o corpo da pessoa, o que nós temos aqui é apenas o inquilino. O corpo está aqui, aliás, nós temos aqui apenas a locação, porque o locatário já foi embora, nós somos inquilinos que um dia vamos. O que eu tenho feito com aquilo que é do Senhor e que foi emprestado a mim? O que eu tenho feito com aquilo que é de Deus e está nas minhas mãos? Lembre sempre, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Se você está claudicando em alguma área da sua vida, pensando que é seu, lembre-se sempre, o Senhor, num sopro, pode simplesmente tirar tudo que é seu. Num dia, Jó perdeu todas as coisas. E não é porque Jó estava em oposição ao caráter santo de Deus. Então, só olhando o exemplo. Use o que você tem e é para a glória de Deus. Não é dar para a igreja. Não é dar para a igreja. Alguns líderes têm usado esses textos para... Não, traz para a igreja. Não é para a igreja não, meu irmão. É para a glória de Deus. Use para a glória de Deus.
use o seu dinheiro, use a sua família, use o seu automóvel, use a sua casa, use a sua inteligência para a glória de Deus. E assim você vai honrá-lo. Agora do versículo 2 ao versículo 3 em diante, ele vai mostrar como nós temos que nos portar. Quem subirá? A ideia do subir aqui tem dois aspectos. O primeiro é porque o texto está sendo escrito num contexto de subida a Jerusalém, para adorar a Deus lá em Jerusalém. Jerusalém está no Monte Sião, é um lugar alto, então é uma subida, sempre sobe. Mas o sentido mais especial e mais profundo é subir no sentido de espiritual. Espiritual, subir. Quem subirá? Quem de fato chegará ao monte do Senhor? O monte aqui não é uma geografia, o monte aqui é um estado. O monte aqui não é o altar, não é o altar lá, é um altar aqui. Quem terá o monte do Senhor aqui? Quem terá o altar ambulante aqui? Quem carrega o Senhor aqui? E aí ele diz, olha, só é possível se você estiver limpo de mãos. Depois você leia Isaías capítulo 1, 16 em diante, você vai ver o que Deus está exigindo do seu povo. O povo estava com as mãos sujas de lama, de sangue. As mãos estavam em oposição ao caráter santo e bendito de Deus. E aí ele diz, olha, para subir ao monte do Senhor, como diz o Salmo 15, e também o Salmo 115, quando ele vai falar da idolatria, você precisa despir. Você precisa tirar aquilo que é uma roupagem negativa das suas mãos. Mas não só as mãos é aquilo que é feitura. Mas ele diz, precisa ter as mãos limpas e o coração puro. Coração é motivação. Você quer habitar o monte do Senhor? Ou melhor, quer que o Senhor habite o seu coração, de maneira a ter uma vida de intimidade com Ele? As motivações do seu coração não podem, de maneira alguma, se opor, novamente, ao caráter santo e bendito de Deus. O que o texto está dizendo aqui, que ele não jura, ou ele não testemunha de maneira dolosa. Tem crime culposo e crime doloso. Os advogados aí poderão nos auxiliar. O crime doloso é aquilo que é feito de maneira a maquinar, que é feito de maneira a pensar. Então, aquele que sobe ao monte do Senhor, ele não age de maneira dolosa. Ele não leva o seu coração à falsidade. A ideia aqui da falsidade é coisa vã, leva o seu coração a ídolos. Perceba aqui, os ídolos lá do Antigo Testamento eram estátuas, mas os ídolos que nós temos hoje, às vezes é um smartphone, às vezes é um filho, às vezes é um objeto, uma casa, um item. E aí nós estamos fazendo oposição, interface. Nós estamos adorando aquilo que é para ser um meio. E nós transformamos em um fim de adoração para a nossa vida. E aí Deus está dizendo para nós, através de Davi, ele só pode subir no monte do Senhor, aquele que tem o coração limpo, que não leva a sua alma aqui na ideia do centro das volições, dos sentimentos, das vontades, não leva as suas vontades para adorar um outro que não seja o seu Deus, o seu Senhor. Você quer subir no monte do Senhor? Você quer receber a bênção do versículo 5 e do versículo 6? A bênção do Senhor, este receberá a bênção. Qual é a bênção? A bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. A justiça aqui é a justiça no que tange respeito à justificação. A justificação no sentido de livrar esse indivíduo de uma pena que era dele. É o que Davi vai dizer no Salmo 51. Livra-me, Senhor, limpa-me das minhas transgressões. As minhas mãos podem estar sujas, mas quando eu me aproximo, quando eu vivo, quando eu quero ter uma relação de intimidade com Deus, Deus me aplica em mim essa justiça. Essa justificação é um termo forense e também é um termo de cerimonial. É a limpeza, é fazer uma asepsia, um debridar da alma de quem se aproxima de Deus. A ideia é essa aqui, e o termo forense é, a partir desse momento que você vive essa vida de intimidade, doravante a sua culpa, o seu pecado, a sua transgressão, a sua iniquidade, a motivação escusa do seu coração, agora foi justificado. Você quer subir ao monte do Senhor? Precisa ser dessa maneira. Lembra do título? Que entre o Rei da Glória, o Rei da Glória só pode entrar efetivamente no seu coração, aqui eu não estou falando apenas de salvação. Eu estou falando aqui também de uma vida de intimidade com Deus. Também para a salvação, mas especialmente de uma vida de intimidade com Deus. Para que entre o Rei da Glória, nesse espaço, é necessário que primeiro ele entre no seu coração de verdade. E a exigência é essa. Mas veja só, alguém aqui é capazmente, não sei nem se existe essa palavra, capazmente, suficiente para ser digno dessa maneira aqui?
Alguém tem a capacidade suficiente para ser limpo de coração, limpo de mãos e puro de coração 100%? É óbvio que o texto bíblico está colocando uma exigência que nós, per si, não podemos e não conseguimos alcançar. Sabe qual que é a lindeza desse texto? É que ele faz essa colocação, mas ele mostra que teve lá no capítulo 22, que foi buscar a justiça por nós. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Mas quem é esse Senhor que criou todas as coisas? É o mesmo que foi aquela cruz, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15 de Colossenses. É o mesmo que sustenta tudo com a palavra do seu poder, capítulo 1, versículo 3 do livro de Hebreus. Ele é o resplendor, a glória exata de Deus, e ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem visível do Deus invisível, pois através dele foram criadas todas as coisas. Sim, todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam soberanias, tudo foi criado por ele e para ele, e nele todas as coisas subsistem. Então esse aqui, que criou todas as coisas, também foi suficientemente capaz de ir à cruz, para que entrasse naquele lugar santo. Lembra lá, Mateus capítulo 27, versículo 50, entrou, quando Jesus morreu, entregou o seu corpo lá na cruz, a sua alma lá na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, para que eu e você agora possamos entrar no Santo dos Santos, capítulo 10 do livro de Hebreus, no Santo dos Santos e termos intimidade com Deus. Então essa relação monérgica e sinérgica, monérgica porque é só Deus que faz, e sinérgica porque a partir da minha vida de santidade, da minha salvação plena e completa, eu começo a agir. Então entre o Rei da Glória, mas agora que o Rei da Glória entrou no meu coração, eu posso entrar no Santo dos Santos, porque Ele comprou todas as coisas, foi Ele o Senhor de todas as coisas. Finalmente, meu tempo está acabando, do versículo 7 ao versículo 10. E aqui é o hebraísmo, né? Semana passada eu expliquei quando nós estudávamos Provérbios, o hebraísmo, a poesia hebraica, ele faz um paralelismo. Então você percebeu que ele fala a mesma coisa nos 2 últimos versículos e nos 2 primeiros versículos. É para poder afirmar a essência desse que é o Rei da Glória. E ele diz, a ideia aqui é do rei Davi entrando, depois você pode ler no capítulo 6 de 2 Samuel, quando o rei Davi entra com a Arca da Aliança, que havia sido roubada, e agora ele unificou os 2 reinos, Hebrom e Judá, ele é rei dos 2 reinos, havia tomado todo o império, todo o reinado, melhor dizendo. Então agora ele pega a Arca da Aliança, que estava lá na casa de Obed-Edom, e leva até Jerusalém, e eles vão cantando, louvando, e as portas se abrem. A ideia física e fixa é essa, mas aqui não é a Jerusalém física que Davi está olhando. Aliás, Pedro identificou isso muito bem quando ele pregou o seu sermão no Pentecostes, capítulo 2, versículo 30 em diante de Atos. Ele vai dizer que Davi foi rei e foi profeta. E aí ali ele cita o Salmo 16, e ele cita também esse texto, porque Davi profetizou que viria alguém, um rei, que entraria não em Jerusalém apenas, mas um rei que entraria na Jerusalém celestial, que abriria um caminho na Jerusalém celestial para que eu e você pudéssemos entrar junto com ele. Então o rei vem, ele entra e abre as portas para que eu e você entremos junto com ele. Então, levantai, ó portas, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória precisa entrar na minha e na sua vida, meu irmão. O Rei da Glória precisa ser glorioso. E lembra, glória é o composto de todos os atributos de Deus num único conteúdo, se for possível. É o que nós conseguimos com a nossa cabeça humana. Então, a glória de Deus é a composição de todos os seus atributos. Visíveis e invisíveis, comunicáveis e incomunicáveis. Então, o Rei da Glória está aqui hoje pela manhã, querendo entrar no seu coração. Agora, preste atenção aqui. E eu queria que você tentasse entrar comigo no quadro, não foi eu que pintei, foi João, lá no Apocalipse, capítulo 5. E você vai ver esse Rei da Glória. Lembra? Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, até o versículo 11. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
o qual, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes foi obediente até a morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai agora para o quadro. Lembre o Rei da Glória entrando. Imagine o Rei da Glória entrando nos páramos celestiais. Capítulo 5 do livro de Apocalipse, caminhando para o final aqui da nossa reflexão. E aí, João está na ilha de Patmos, tendo revelações extraordinárias. Ele não consegue medir. E aí, ele fala, eis que eu vi, assentado no trono, que tinha na sua mão direita um livro, escrito, lembra aqui, pense no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, totalmente selado com 7 selos. E vi também um forte anjo, que bradava dizendo, quem será achado digno de abrir o livro e de desatar os selos? Eis que não foi achado nenhum digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem sobre o mar, e nem um que habitasse em qualquer outro lugar. Verso 3, então eu chorei muito, porque não foi achado alguém digno de abrir o livro, e nem sequer de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, lembra o quadro? Um dos anciãos, nós temos aqui no centro o trono, nós temos um que tem um livro escrito por dentro e por fora, ele está vendo que o anjo chega e fala que ninguém é digno, e aí um dos anciãos chega para João e diz, não chores, porque o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Então, eu vi no centro do trono, entre os 4 seres viventes e os anciãos, como um cordeiro, como se tivesse sido morto. E ele tinha 7 chifres. Só para os irmãos entenderem, chifre no contexto bíblico é sinônimo de força. 7 é plenitude ou perfeição. Então ele tem toda a força. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Olhos é aquilo que faz o prescrutamento, perfeição daquele que enxerga todas as coisas. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus sobre a face da terra. Então ele saiu e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado. E quando ele fez isso, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram e o adoraram. Cada um deles tinha em suas mãos uma harpa e taças cheias com os incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam dizendo, digno és de abrir o livro, pois morrestes e pelo teu sangue comprastes gentes de toda raça, tribo, língua e nação, para o Senhor, o nosso Deus, para fazê-los deles reinos e sacerdotes, para que eles reinem sobre a terra. Então eu ouvi a voz de muitos anjos, juntamente com os seres viventes e com os anciãos, e a quantidade era de milhões e milhares de milhares, que cantavam dizendo, digno é o Cordeiro de receber a força, o poder, a honra, a glória e o louvor. Olhei novamente e vi todo tipo de criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, que dizia ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até o versículo 13. O versículo 14 vai dizer que os anciões fazem a mesma coisa. Que entre o Rei da Glória. Essa visão que você teve aqui no capítulo 5, do versículo 1 ao 13, é a visão que aconteceu quando o Rei da Glória entrou, após ter vencido a morte, após ter vencido o diabo, após ter entregue o seu sangue por mim e por você. Ele entrou, e ele é digno. Será que ele é digno de entrar no seu coração hoje pela manhã? Ele entrou nos páramos celestiais,
Ele entrou nos espaços mais profundos. Será que Ele é digno para entrar no seu coração? Esse é o Rei da Glória. Esse é o Rei que a Ele pertence todas as coisas. Querendo você ou não, você pertence a Ele. E olha, sabe esse livro que está escrito por dentro e por fora? Um dia, os nomes, no dia do grande julgamento, e aqui eu não vou entrar na teologia disso aqui, porque vai levar muito tempo, todos serão julgados. Todo pecado será condenado. Tudo é tudo e não exclui nada. Todo pecado será condenado. Lembra, você é pecador, e eu também sou. Quanto mais pecador. Não vivemos no pecado, mas somos pecadores. Todo pecado será condenado. Agora, nós temos duas opções. Em Cristo, o meu pecado é condenado na cruz. E pela justiça de Deus, que aplicou a justificação em mim, eu sou limpo, lavado e redimido. Agora, aquele que o Rei não entrou na sua vida, de fato, o seu pecado será condenado em si mesmo. Então veja, aquele que teve o pecado condenado na cruz, já passou pelo novo nascimento. E aqui tem uma equação muito legal. Aquele que nasceu 2 vezes, morrerá uma vez só. Aquele que nasceu uma única vez, morrerá 2 vezes. Explico. Se você nasceu com Cristo, se a justificação foi aplicada em você, você nasceu 2 vezes. A primeira da sua mãe e a segunda, o novo nascimento. Significando dizer que agora você vai morrer uma única vez e vai entrar no reino de glória. Agora, se você nasceu uma única vez, não teve o novo nascimento, não deixou o Rei da Glória entrar no seu coração, você vai morrer quando passar dessa terra, e depois você vai ter uma segunda morte, que é a morte eterna. Percebe que a entrada do Rei da Glória é imprescindível para a nossa vida, para a nossa caminhada? Eu quero estimular você hoje pela manhã. Deixe o Rei da Glória entrar na sua vida, no seu coração e na sua história. Amém? Você pode se colocar em pé? Enquanto você se coloca em pé, reflita. Qual é o nível de penetração do Rei da Glória em minha vida? Ele já entrou para a salvação? Ele já entrou para a santificação? Santificação é o apelido que nós temos para salvação gerúndia. Continuamos sendo salvos. Somos salvos como um ato. Salvação. Santificação é o apelido para essa salvação que continua dia após dia. E a glorificação é o ato consumado lá na glória. Ele está na sua vida já para salvação? Para santificação? Essa obra, assim, agora sinérgica? Ele tá, como que ele está? Faça isso agora. Faça essa avaliação. E cante ao Senhor. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as suas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória.